E aí galera, tudo bem com vocês? Como estão vocês nessa nova aula de noções administrativas? Tudo certinho? Então vamos lá, hoje é nossa aula 1 de noções administrativas, tá? Para o pessoal que está chegando hoje, prazer, meu nome é professor Wellington, tudo bem com vocês? Vamos lá, para o pessoal que está já mais tempo aí com nós, prazer em revê-los, né? Então vamos lá galera, uma coisa importante que eu preciso explicar todo começo de aula, tá? Para quem entra hoje, para quem entra daqui uma semana ou alguma coisa assim, não ficar perdido, né, com o nosso curso. Seguinte, galera, hoje o nosso curso, né, começa na aula 1, nessa semana, porém, ele tem 6 aulas, tá? Então vai ser o seguinte, galera, vai ser feito A1, A2, A3, A4, A5 e A6, tá? Muito importante isso aqui pra gente entender, tá galera? Então é o seguinte, vou separar aqui para ficar mais fácil. Na aula 01, que estamos começando hoje, né, você vai iniciar o seu curso, né, quem está iniciando hoje. Na aula 06, você vai terminar o seu curso. Mas por que eu estou explicando isso? Porque o nosso sistema de aulas ele funciona no método rotativo, tá? Como é que acontece isso? Se você começasse na aula 2, você ia terminar na 1, começasse na 3, ia terminar na 2. A gente roda todo o calendário, né, de aulas lá, vocês assistem todas essas aulas para vocês pegarem todo o conteúdo, tá? Então mesmo que você entre hoje ou semana que vem ou alguma coisa do gênero, você vai fazer todas as aulas da mesma forma, tá? Isso é importante a gente lembrar aqui para todo mundo que está iniciando a nossa aula ou mesmo pessoas que já estavam na nossa aula anteriormente, tá? Outra coisa, galera, chamada. Como é que funciona a chamada aqui pra gente no YouTube, né? A gente vai colocar, né, o tutor, o coordenador, que estiver com vocês ali para orientar vocês durante o curso, ele vai estar ali no chat, né? Esse chat ele é encontrado nesse lado ou aqui embaixo, tá? Depende do navegador ou afins. Geralmente é nesse lado aqui ou aqui, né? Eu não lembro bem certinho porque eu tô de frente inversa com a câmera, né? E se for celular, ele vai estar aqui embaixo, tá? E aí vai ter chat ao vivo ali. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês, além desse chat, né? É a respeito da chamada, né? Como é que acontece a chamada, galera? Como eu estava falando, o tutor, o coordenador, ele vai pedir para vocês, ó, chamada, galera, coloque seus nomes completos. Por quê? Porque às vezes o seu usuário está diferente, está com um apelido, está com outro nome, é um usuário profissional, é um usuário que você usa para games, alguma coisa assim, tá? Então é importante que você coloque seu nome completo assim que solicitada a chamada. Então, geralmente no início da aula ali, o professor vai mandar para vocês lá, ó, pessoal, chamada, né? Responda essa chamada para que a gente consiga fazer certinho a chamada ali, beleza, galera? Outra coisa bem importante, tá, galera? A gente precisa falar hoje sobre marketing pessoal e atendimento ao cliente, tá? Então vamos começar a nossa aula com uma pergunta para vocês, tá? Eu quero que você pense em uma qualidade e um defeito seu. Você tem 10 segundos e eu vou contar, beleza? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, pensou? Já pensou numa qualidade e num defeito seu? Não conseguiu pensar? Talvez você não se conheça tão bem assim quanto você acha que se conhece, tá? Então vamos lá, galera. Uma coisa muito importante a respeito do marketing pessoal que a gente vai falar hoje é o autoconhecimento, tá? Mas antes da gente falar sobre o nosso autoconhecimento, a gente vai falar sobre marketing, tá? Então vamos lá. O marketing se baseia, né, não somente em publicidade, né, em fazer publicidade do seu produto. Ele tem várias etapas diferentes e elas estão interligadas com a produção mesmo de cada etapa lá do seu produto ou então mesmo cada etapa do seu serviço que você vai prestar para uma pessoa, tá? Então muito importante a gente pensar na seguinte questão sobre marketing, tá? O marketing, basicamente, ele se divide em pesquisa e desenvolvimento, que seria o quê? Pesquisar a necessidade dos meus clientes, né? Então eu estou pesquisando o que eles precisam. Eu saio à rua para fazer pesquisa, eu faço essa pesquisa pela internet, né? Faço enquete, o Instagram tá com bastante enquete agora para a gente fazer, né? Tem várias ferramentas diferentes para a gente fazer essa pesquisa. Porém, quanto mais pessoas, mais clientes a gente conseguir pegar com essa pesquisa, melhor vai ser o nosso desenvolvimento do produto. Então,
a base, né, do marketing, do produto, do serviço, é conseguir criar uma necessidade no cliente, né? Ou então a necessidade do cliente para a gente criar o nosso produto. Então, basicamente, a gente vai pesquisar para saber o que o nosso cliente precisa, né? Então, isso é bem importante. O desenvolvimento que está junto com a pesquisa após a pesquisa, eu vou desenvolver o meu produto. Então, eu vou fazer, fiz a pesquisa, eu vou transformar tudo isso que está teórico na prática, tá? Então, eu vou fazer gabarito, vou criar um produto, vou transformar isso em um serviço personalizado, criar um tipo de serviço importante que o cliente necessite, tá? Então, é muito importante que a gente entenda, né, primeiramente, para depois desenvolver isso. E aí a gente vai ter a hora de pôr em prática, né? A hora de pôr em prática é muito importante, tá, galera? Porque você tem que pegar tudo aquilo que você desenvolveu e colocar ali, né, na sua produção, no desenvolvimento propriamente dito do físico do seu produto, né? O desenvolvimento que eu falo, né, seria referente ao quê? A desenvolver a ideia de como se fazer aquilo. A produção e desenvolvimento que seria o secundário, seria o desenvolvimento físico mesmo, ou a aplicação do serviço para as pessoas, tá? E aí, após isso, galera, a gente vai ter marketing e muitas outras coisas, tá? Por exemplo, o marketing ele vai servir para que a gente divulgue o nosso trabalho, para que a gente divulgue o nosso produto, que é o que a gente mais conhece, né? Como marketing. Então, fala de marketing, a gente já pensa lá como eu vou divulgar o meu produto, né? Que não é somente isso, mas é uma das partes importantes. E também o marketing ele vai entrar no processo de feedback, né? Processo de feedback a gente vai falar nas próximas aulas, mas basicamente é uma resposta do cliente para a gente poder fazer uma pesquisa, né? Ou melhor, incluir na pesquisa e desenvolver o melhor produto, tá, galera? Então, assim, galera, é importante a gente entender essas partes do marketing aí, né? O marketing geral, o marketing das empresas, para a gente ir diminuindo até chegar o marketing pessoal. Por exemplo, galera, seguindo ainda nessa questão do marketing da empresa, né? Como eu vou fazer com que a minha empresa cresça, como é que a minha marca cresce, como é que acontece esse processo, como é que eu consigo enxergar isso nas outras empresas. Vou dar um exemplo para vocês, galera. Seguinte, todo mundo, se no caso passar pelo mercado, né, estiver no mercado e olhar um litro, né, geralmente de refrigerante, com líquido escuro, vai interpretar que aquilo pode ser Coca-Cola, né? Ou melhor, um refrigerante cola, né? Que seria esse tipo de refrigerante aí. Ou melhor, né? Que foi instaurado o nome justamente pela marca Coca-Cola, tá? E aí, pessoal, ainda mais se você vê um logo vermelho, né? E nesse logo vermelho tiver umas escritas, né, óbvias lá de Coca-Cola, né? Só que ele tem uma logomarca especial, uma fonte especial que eles utilizam ali, tá? Todo mundo conhece Coca-Cola, tá? Às vezes a criança lá, né, 3 anos de idade, 4 anos de idade já sabe o que é uma Coca-Cola, tá? E aí, galera, por que a Coca-Cola ela é mais conhecida do que, por exemplo, uma Pepsi, né? A Pepsi é conhecida sim, né, mas a Coca-Cola é bem mais, porque a Coca-Cola foi a pioneira, né? E a gente, né, tem todas as propagandas da Coca-Cola, todo o marketing da Coca-Cola vem em cima de algo que está incluso na família brasileira ou na família mundial, tá? Por exemplo, sempre tem as propagandas de TV de final do ano ou alguma coisa assim que a Coca-Cola coloca lá para que a pessoa se sinta né, completa com uma Coca-Cola. A Coca-Cola ela gera status também, né? Então, se você, por exemplo, assim, vamos supor assim que as duas marcas sejam no mesmo nível de qualidade, tá? Mas se você coloca uma marca que é mais conhecida, o status faz com que você compre essa marca X, né? Ou a marca Y. Por quê? Porque, por exemplo, você vai receber as pessoas em casa lá, né? Na sua casa. Você vai colocar uma Coca-Cola, né? Que aí representa que você quer o bem da pessoa, um certo status, né? Não que esse status seja uma coisa ruim, mas sim que você realmente se preocupa em dar o melhor de qualidade para essas pessoas que estão te visitando. E, né, consequentemente, esse gatilho lá já vai puxar para a nossa questão de comprar uma Coca-Cola por ser mais conhecido, pelo pessoal já conhecer a qualidade ou afins, tá? E aí, isso é muito importante para a gente entender, tá, galera? A logomarca do negócio, né? Agora, uma outra coisa que a gente precisa entender também sobre marketing é o slogan da coisa, né? Por exemplo,
A Coca-Cola, eu não me lembro do slogan, mas com certeza quem ligar o rádio aí, ficar escutando por um tempo, vai escutar de algum supermercado um slogan que fica na sua cabeça, né? Tem, por exemplo, né, uma propaganda muito antiga, que é dos pôneis malditos, né, da caminhonete. Todo mundo ficou com a musiquinha na cabeça, né? Além de várias outras propagandas que a gente faz, que a gente vê, né? Que a gente fazer, né? No caso, para o futuro, quem trabalhar com marketing, né? E essas musiquinhas ficam na cabeça, e esse é o motivo, tá? Você precisa conquistar o cliente, né? Fazer com que o seu slogan, sua marca seja conhecida. Um outro exemplo, para a gente sair um pouco de mercado de produtos alimentícios, a esponja de aço, né? A gente conhece a esponja de aço como Bombril. Por quê? Bombril foi pioneira, né? Foi a que tinha aquele rapaz, né? Aquele cara lá que ficava falando sobre as mil e uma utilidades Bombril, ficava passando na TV, né? E a gente foi associando isso, até que todo mundo chama de Bombril. Até mesmo pelos nossos pais e avós, que chamam de certa coisa, né? Chamam o produto pela marca, né? E a gente acaba associando isso, tá, galera? Então, isso se chama marketing, chama associar um produto à sua qualidade, né? Sem você precisar fazer muito esforço. Por exemplo, outro exemplo aí, rapidinho, é a marca dos carros, né? Você olha o carro ali na frente e você vê o loginho ali, né? Entre aspas, você já sabe de que marca é aquele carro lá. Então, isso é importante do marketing. Agora, falamos do marketing empresarial, né? Então, a gente agora entende um pouco mais sobre a base do marketing empresarial, sobre como ele acontece. Mas e o marketing pessoal? Como é o marketing pessoal? Então vamos lá. Como eu fiz a pergunta para vocês no começo, você realmente se conhece? Você conseguiu dizer uma qualidade ou um defeito seu em 10 segundos? Tá? Às vezes, galera, acontece que às vezes a gente sabe das coisas, mas a gente não consegue transformar isso em palavras, né? Então a gente sabe de uma qualidade, de um defeito, mas é difícil trazer uma palavra e essa palavra fazer com que a gente generalize tudo aquilo, né, todas aquelas emoções e sentimentos em algo único, né, em uma palavra só. Então é muito importante que a gente nos estude, né? Então faça um autoconhecimento, um estudo de autoconhecimento sobre nós mesmos, para que a gente tenha um bom marketing pessoal. Vamos começar então com o nosso autoconhecimento, tá? Primeiramente, galera, a gente tem que entender que teve um cara lá chamado Maslow, né? Bastante tempo atrás, tá? E ele criou uma pirâmide, e essa pirâmide se chama Pirâmide de Maslow, tá? Então vamos lá, vou fazer a pirâmide de Maslow para vocês. Sobre o que fala essa pirâmide aqui? Acho que ficou meio... Peraí, vamos arrumar lá. Fazer mais aqui. Fazer bonitinho aqui, ó. Mais ou menos, né? Porque o professor, infelizmente, é só DDM, de artes, eu não entendo nada, eu faço desenhos meio assimétricos, tá? Prometo fazer um curso de desenho para as próximas aulas aí, para melhorar os meus desenhos. Então vamos lá, galera. Maslow dizia que o ser humano tem necessidades básicas, né? Isso todo mundo sabe. Mas ele listou, né, na nossa pirâmide de Maslow aqui, das menos importantes, no caso das menos importantes em cima, para as mais importantes. Por quê? A base é sempre o que sustenta, tá? Não que não sejam importantes aquelas que estão aqui em cima, porém, as que estão aqui embaixo são mais importantes para o ser humano, beleza? A primeira, galera, vou fazer aqui embaixo, é a fisiologia. Então, a primeira necessidade humana básica, tá? É a fisiologia. O que é a fisiologia? Respiração, comida, água, sono e outros afins que o nosso corpo precisa, né? Que a gente tem a necessidade biológica disso aqui, da fisiologia, né? Então, como eu falei, a gente precisa de água, a gente precisa de comida, a gente precisa de respiração e outros afins que a gente, né? A necessidade é básica. Então, a fisiologia do ser humano é a base de tudo. Por segundo, a gente vai ter aqui, ó, né, um pouquinho menos importante do que a fisiologia, mas também importante, a segurança. O que a gente precisa falar a respeito de segurança? Lembra lá da época antiga, né? Da época das cavernas? Pense o seguinte, galera.
Na época das cavernas, a gente tinha, né, pessoas morando em tribos, só que a segurança não era tão boa assim. Eles tinham que deixar uma pessoa de guarda lá, porque existiam os animais, né, que poderiam atacar as pessoas dentro das cavernas e afins. Então, era uma constante insegurança das pessoas, tá? Então, é muito importante que a gente entenda a segurança como esse fato. Claro que após a criação, né, criação melhor não falar em criação, né, falar em descobrimento do fogo, né? Então, que o pessoal descobriu o fogo, ficou mais fácil essa segurança, né, e facilitou várias coisas na vida deles. Porém, o que eu falo com essa segurança aqui, galera? Segurança do corpo, do emprego, de recursos, de moralidade, da família, da saúde, Então, assim, segurança de eu me sentir seguro no local, me sentir seguro comigo mesmo, tá? Isso não vem ao caso de autoestima, que a gente vai colocar um pouquinho mais acima, tá? A segurança eu sei que eu vou estar aqui dando aula para vocês e não vai ter nenhum animal aqui, pelo menos eu acho, né? Que vai abrir a porta ali, vai estar no nosso ambiente aqui e esse animal pode me atacar, alguma coisa assim. Eu tenho uma certa segurança que isso não vai acontecer, tá? Então é bem importante isso aqui e a gente entender segurança como esse caso aqui, ó. Outra coisa, galera, um pouquinho mais acima, é relacionamento. O que é um relacionamento? Pessoal, ser humano obrigatoriamente tem a função de ser um ser social. Ele tem a necessidade de ser um ser social. Então ele tem necessidade de se relacionar com outras pessoas. Aí você vai me dizer, professor, mas eu não gosto de me socializar com as outras pessoas. Eu sou antissocial. Eu realmente não gosto de conversar com outras pessoas. Eu sou muito tímido. Mas isso se encaixa em outra coisa. Em algum momento você vai conversar com alguma coisa, alguma pessoa, né? Seja um animal de estimação, às vezes. Então a gente tem essa necessidade de socializar, tá? E o relacionamento fala a respeito disso. Amizade, família, né? Relacionamento, às vezes, isso também, né? Isso depende, mas com outra pessoa em relação a namoro, a casamento ou afins, né? Isso também é variável. Porém, relacionamento significa socializar. Então, mesmo que seja pela internet, mesmo que seja com animais de estimação, né, que hoje em dia a gente considera como membros da família também, né? Então, a socialização do ser humano é muito importante para nós, tá? Agora, galera, quase chegando no finalzinho aqui, a gente vai ter o seguinte, estima. Como eu falei a respeito de segurança aqui, eu não me sinto seguro falando, eu não me sinto seguro na questão de eu tenho medo, eu tenho vergonha, não se encaixa em segurança, mas sim em estima. Porque, galera, estima é autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros também, tá, galera? Então, estima é como as pessoas te veem, como você vê as pessoas, como você se sente em relação às outras pessoas. Você se sente bem no ambiente que você está, como as pessoas se tratam, tá? Isso aqui também é muito importante para o ser humano, tá? Muito importante que, aliás, se eu não tiver estima nos lugares que eu estou, né, que eu vou trabalhar, alguma coisa assim, as outras coisas também vão ficar comprometidas, né? Então é muito importante que a gente tenha estima também para poder falar, para poder conviver bem no ambiente onde a gente convive, tá? Outra coisa, galera, bem na pontinha aqui a gente vai ter o seguinte, a realização pessoal, tá? Vou colocar bem aqui, ó, realização pessoal. Então, o que inclui nessa nossa realização pessoal, tá, galera? Realização pessoal, né, como o próprio nome diz, ele vai incluir tudo que eu quero ter, tudo que eu quero fazer, seja isso físico, seja isso, no caso, intangível, que é algo que eu não encosto, né, não toco, mas é um sonho que eu tenho, tá? Então, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um carro, eu quero alguma coisa disso, tá? Então é muito importante que a gente tenha essa realização pessoal. Eu tenha sonhos, eu tenha metas e essas metas sejam cumpridas. Por mais que ela esteja na ponta, seja a menos importante para a sobrevivência do ser humano, ela também é muito importante. Assim como a estima, a gente precisa ter um objetivo na nossa vida, tá? E por isso que aí, com essa pirâmide, a gente consegue entender melhor o ser humano, tá, galera? Entendendo melhor o ser humano, deixa eu apagar aqui para vocês. Agora a gente vai entender um pouco melhor, na verdade, né, a respeito de cada um de nós. Então, a gente tem essa base, né, da pirâmide de Maslow,
para todos os seres humanos, porém a gente tem que entender o que cada um de nós precisa, qual é a personalidade de cada um, o que cada um de nós busca, né? Dentro desse geralzão aí da nossa pirâmide, tá, galera? Então é o seguinte, galera, o marketing pessoal, ele basicamente é vender a sua imagem, tá? Você não vende a sua imagem somente no momento em que você está fazendo uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, que você tem que vender o seu currículo, entre aspas, né? Aliás, né, o nosso currículo é uma das nossas aulas aqui de noções administrativas, tá? O que vai incluir tudo nessa questão aí de marketing pessoal, tá? Para nossa sociedade, como as pessoas te veem, como você quer que elas te vejam, como você realmente é visto, como você vê os outros, tá? Tudo isso já vai entrar em marketing pessoal, tá? Às vezes as pessoas são uma coisa internamente, mas por fora elas aparentam outra, tá? O marketing pessoal começa na parte física. Então, lembram daquela expressão lá, a primeira impressão é que fica? Realmente, você vê uma pessoa fisicamente, tá? Como ela se veste, como ela anda, como ela fala, né? Ou mesmo só de olhar para a aparência física inicialmente, você já tira um pré-conceito. Lembrando que é pré-conceito e não preconceito, tá? Preconceito é você criar um conceito a respeito da pessoa, né? Seja ele bom ou ruim, a partir da imagem, tá? Que pode virar um preconceito, porém a gente nunca deve deixar virar um preconceito, tá? Então a gente tem que ter uma atualização mental lá dos tempos antigos, tá? E não deixar que o preconceito nos afete, tá? Então assim, pessoal, dicas pra gente ter um melhor marketing pessoal, pra gente vender a nossa imagem, né? Seja isso no emprego, seja isso na nossa sociedade, para que as pessoas nos vejam de melhor forma. Algumas dicas pra gente melhorar isso, né? Para que as pessoas nos vejam de forma legal lá, né? Do jeito que eu realmente quero ser visto. Seguinte, galera, cuidar da aparência, né? Cuidar da aparência não é exagerar em brinco, em coisas assim, tá? Cuidar da aparência, ele vai fazer, analogia a você se manter sempre com higiene em dia, né? Sempre com o cabelo bem aparado, alguma coisa assim. Por quê? Seguinte, galera, querendo ou não, a gente tem um padrão na sociedade, né? Esse padrão, né, infelizmente, às vezes ele sai desse nosso padrão que realmente existe, né? Mas a gente cria uma certa padronização para tudo que a gente vê, tá? Mas aí, eu não me encaixo dentro dos padrões da sociedade, será que eu vou me dar mal toda vez com a sociedade? Não, tá, pessoal? Existem algumas regras básicas a respeito de cuidar da sua aparência, que não é ser bonito, ser simétrico, ser magro ou magra, tá? Isso não vai influenciar, tá? O que vai influenciar são alguns toques a respeito disso que vão auxiliar nesse momento, tá? São o seguinte, pessoal, a forma como você se veste, tá? A forma como você se veste, ela pode tanto dizer que você é uma pessoa mais despojada, uma pessoa mais formal, tá? Não que a forma como você se veste vai detalhar quem é você internamente, mas as pessoas vão olhar e vão falar, a personalidade dessa pessoa é assim, assim, assado, tá? Então, é muito importante que a forma como você se veste seja uma exteriorização de como você se sente, tá? Então, é bem importante isso aqui. E claro, né, a forma como você se veste vai depender do lugar e do que você está fazendo, né? Então, você é um empresário, você vai fazer uma convenção para vender a sua empresa ou vender o produto da sua empresa para várias pessoas lá. Existe um padrão que tem que estar de terno e gravata, uma roupa mais formal. Então você vai se adequar a isso também, tá? Então é muito importante que você se adeque, além de você ter a tua personalidade de vestimento ou afins pessoal, a gente tem que se adequar também a cada ambiente que a gente trabalha, tá? Cada ambiente que a gente atua ali, beleza? O perfume, tá, pessoal? Que não seja um perfume assim que deixa aquele cheiro que ninguém aguente dentro da sala, que seja exagerado, que marque muito, tá? Tem que ser um perfume lá que você escolha que seja mais suave. Também vai depender do lugar que você vai, tá? Por exemplo, uma balada, você pode usar um perfume mais forte, alguma coisa assim que mostra a sua personalidade. Agora, para o trabalho, né? Quanto menos é mais, né? Cuidar de cabelos, barba, unha, né? Então isso é bem importante. Claro, né?
que isso vai dependendo da onde você trabalha, como você trabalha, quais são as exigências, né, do emprego que você trabalha, tá, galera? E aí, entre outras coisas que a gente pode colocar nessa parte aí da aparência, tá? A segunda, pessoal, cuide do seu vocabulário. A gente tem um vocabulário internetês, não existe essa palavra, né? Mas é abreviação de palavra, muitas palavras assim que a gente só usa na internet, tá? Por exemplo, tamo junto, né? O próprio VC, tá? VC não existe no nosso vocabulário diário, né? Eu sei que, por exemplo, assim, ó, a gente não faz abreviatura falando normalmente, tá? Mas, por exemplo, alguns jargões que a gente usa na internet, tá? Algumas coisas específicas a gente não pode utilizar no nosso dia a dia, tá? Então, se você vai ter uma conversa mais formal, você tem que evitar falar com jargões que você usa na internet, tá? Cuidem muito como vocês falam o plural, por exemplo, tá, galera? Muita gente começa com o plural, vai para o singular, volta para o plural, tá? Deixa eu pensar num exemplo aqui. Não me vem nenhum exemplo agora, né? Mas você fala uma palavra em singular, depois em plural, e aí a gente vai confundindo várias coisas diferentes, tá? Então cuidem com o vocabulário. Eu não consegui pensar em nenhuma frase aqui que encaixaria isso, tá? Mas vocês vão entender de acordo com como vocês falam. Preste atenção em como vocês falam com as pessoas perto de você, com as pessoas que rodeiam o seu círculo social e as pessoas que estão no teu trabalho, tá? Então preste atenção como você fala para falar o melhor possível, né? Nos ambientes corretos que você precisa utilizar esse tipo de coisa. Seja gentil com as pessoas, galera. Então assim, ó, independente se você é o dono da empresa ou você é a pessoa que faz a produção, ou mesmo na nossa sociedade, independente se você é um advogado, se você é um médico, se você é uma pessoa que trabalha numa lanchonete, qualquer coisa, pessoal, todo mundo tem o mesmo nível, todo mundo tem uma importância, tá? Já pensou, galera? Você chega lá e despreza um gari, por exemplo, tá? E aí, esses garis, eles, né, todo mundo despreza o gari e eles tiram o gari como sendo uma função, tá? E aí esse gari não vai mais limpar a tua rua, não vai mais recolher o seu lixo, e aí você vai começar a ter sujeira, né, acumulada, lixo acumulado lá, porque não tem mais ninguém para fazer esse serviço, porque você desprezou esse serviço, tá? Agora, galera, você supervaloriza um advogado, por exemplo, um médico, e essas pessoas às vezes não conseguem fazer um trabalho tão bom assim, e aí não conseguem resolver, né, as coisas. Também é um problema, tá? Então a gente tem que considerar todo mundo. Todas as profissões, todo mundo tem um papel importante na nossa sociedade. Então é muito importante que a gente seja gentil, seja no nosso trabalho, nossa sociedade. A gente fala muito sobre gentileza, não só com humanos, com animais, que como eu comecei ali, tá, pessoal? Mesmo os animais, seja o menor que for, a gente não tem o direito de inferiorizar eles, tá? Então a gente tem que ter essa consciência de ser gentil com pessoas, com animais, e em todos os ambientes que a gente possui, tá? Isso vai fazer de cada um de nós uma pessoa melhor, beleza? Outra coisa, galera, invista na sua formação. Vocês já estão investindo na formação de vocês aqui na Jumper, né? Então vocês já estão fazendo esse curso de noções, já estão tendo aprendizado com isso, né? Vocês já estão investindo na sua formação. Mas a ideia é que, assim, pessoal, nunca parem de estudar, tá? Conhecimento é algo que nunca podem tirar de você. Então, os bens físicos podem ir embora, mas o conhecimento é algo que nunca pode tirar de você. E se o conhecimento nunca pode ser tirado de você, com o conhecimento você consegue fazer a realização dos seus sonhos e cada vez mais consegue melhorar os seus bens, né? Então é muito importante isso aqui, pessoal. Procure se destacar os seus diferenciais e aquilo que você sabe fazer de melhor. Então assim, pessoal, você nunca vai chegar para uma pessoa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Foque em desviar do que você não é bom. Você só vai focar no que você não é bom para você melhorar e ficar bom naquilo que você não é bom, beleza? Agora, quando você vai chegar para uma pessoa, justamente num emprego, alguma coisa assim, numa entrevista, você não vai falar, eu sou ruim nisso, os meus defeitos são esses, etc. Você sempre vai focar no seu melhor, no que você se destaca, no que você é bom, tá?
E no que você não é bom ou que você é mais ou menos, você vai falar, ó, realmente nessa parte aqui eu não sou muito bom, porém eu vou melhorar, né? Então, sempre o foco na motivação pessoal, sempre o foco na melhora contínua de cada um de nós, tá? E por último, galera, a gente vai falar sobre redes sociais, tá? A rede social é algo que você posta as coisas pessoais, né? Mas mesmo sendo pessoais, você não pode postar qualquer coisa lá, né? Ah, mas a rede social é minha, quem quiser segue, quem não quiser não segue, eu posto o que eu quiser. Nem sempre é assim, tá, pessoal? Pense o seguinte, você está desempregado, né? E aí você oferece um emprego para você. Só que assim, ó, geralmente, né, boa parte dos empregadores, o que eles fazem? Eles vão até a sua rede social. Mas a minha rede social é bloqueada. Eles vão dar um jeito de acessar a sua rede social, seja por outras pessoas, alguma coisa assim, tá? A gente nunca está totalmente seguro, a gente nunca está totalmente privado das pessoas, né? Então a gente consegue achar um meio de acessar a sua rede social e as suas informações. E lá eles vão ver, tá? Aí tu posta lá, eu odeio trabalhar com, por exemplo, engenharia civil é um ramo muito ruim, eu odeio trabalhar com isso. Aí tu tá pedindo emprego em um lugar que você vai fazer engenharia civil. Realmente essas pessoas não vão te contratar, tá? Você falar mal das outras pessoas, você criar intrigas na rede social, tá? Tudo isso vai influenciar. Então, querendo ou não, rede social é um meio como você age pessoalmente com as outras pessoas, mas dessa forma ela fica registrada lá na internet e todo mundo consegue ver o que você faz ou deixa de fazer. Então, prestem bastante atenção no que vocês postam lá na rede social de vocês, tá? Existe uma rede social, galera, chamada LinkedIn, tá? Essa rede social, ela aproxima empresas no caso, funcionários, tá? Ou possíveis funcionários, ou mesmo funcionários de várias empresas diferentes. Lá existem várias vagas diferentes de emprego, tá? Vocês conseguem procurar outras pessoas, conseguem fazer conexão, né? A gente tem um negócio que a gente chama de networking, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. Networking. Que é o que, pessoal? O trabalho da internet, que é a nossa rede, né? Rede de contatos. O que é isso, pessoal? Quanto mais se contata com outras pessoas, você cria uma rede, né? Pense numa teia, né? Uma teia de aranha. Aqui tem uma pessoa, aqui tem uma pessoa, aqui tem uma pessoa, tá? Aqui também tem uma pessoa. Vou fazer aqui todos, né? Os bonequinhos de palito. Então pense o seguinte, aqui também pode ter uma pessoa e afins, tá, galera? Ó, seguinte, cada uma dessas pessoas está interligada por outras pessoas, elas estão em uma rede, tá? Em uma teia de aranha, né? Então é muito importante que você crie esse networking, né? Aproveite a sua rede social para fazer o bem, né? Para postar coisas produtivas, coisas que vão agregar conhecimento, outras coisas para outras pessoas e também para criar networking. Quanto mais networking você tem, mais as pessoas vão te indicar para as coisas, mais fácil é você achar o emprego, né? Então é muito mais fácil você criar um networking, você ter uma rede social que auxilie você e as outras pessoas para que você também seja beneficiado com isso, tá, galera? E aí a gente falando sobre networking, sobre, né, as várias dicas ali de marketing pessoal, né, que se estendeu bastante ali, né, nas nossas dicas, a gente vai falar sobre um negócio chamado atendimento ao cliente, tá? A gente fala sobre, na aula 2, tá, pessoal? A gente fala sobre atendimento telefone e telemarketing. Só que o atendimento ao cliente, ele vai ser um embasamento, basicamente, disso. Um atendimento geral, seja ele telefônico, telemarketing ou um atendimento presencial, tá, galera? Claro, né, uma aula não vai ter ligação total com a outra, então se necessitar de alguma explicação na outra aula eu irei dar, né? Então não se preocupem com isso. Porém, é o seguinte, galera, o atendimento ao cliente é muito importante a gente trabalhar, tá? Que a gente começa com o atendimento ao cliente justamente com o networking, com o marketing pessoal, como você trabalha com as outras pessoas. Então vamos lá. Pessoal, relacionamento interpessoal é a palavra-chave na questão de equipe, de grupo, né, de time. E aí, qual é a palavra-chave que a gente usa a atendimento ao cliente? Tá? Existem várias palavras-chave, mas a comunicação
é um dos passos mais importantes para o atendimento ao cliente. A gente vai ter dois clientes diferentes no nosso dia a dia, tá? Que é o cliente externo e o nosso cliente interno, tá, galera? Vou usar um exemplo do mercado, tá? Cliente externo, todas as pessoas que não trabalham no mercado e vêm comprar o seu produto. Então são pessoas de fora da sua empresa que vêm comprar o seu produto. Cliente interno, todas as pessoas que trabalham nesse mercado e ainda assim fazem compras lá, tá? Basicamente a diferença de um cliente externo e um cliente interno é essa, que o cliente externo vem de fora e o cliente interno já está dentro da sua empresa. Mas como eu devo tratar um cliente interno ou externo? Deve ser diferente o tratamento? Não, tá, galera? O tratamento com o cliente é sempre o mesmo. Por quê? Existe uma analogia na economia que é as famílias, elas vendem a mão de obra delas para as empresas e as empresas pagam essa mão de obra delas com dinheiro. Tá? Então a nossa moeda de troca é o dinheiro, né? Sendo ele, depende do câmbio que a gente está falando, dólar, euro, né? Mas aqui no Brasil é o real, né? Nesse instante. E aí assim, galera, as famílias que a gente fala, cada um de nós vende a sua mão de obra para a empresa. A empresa, com a mão de obra, né, consegue produzir os bens ou os serviços. E ela paga pela sua mão de obra lá com valores em dinheiro, tá? Com os serviços ou produtos produzidos pela nossa mão de obra e pelo capital, que seria maquinário, terra, equipamentos, matéria-prima que a empresa compra, né? Transformando, né, a nossa mão de obra transformando esse capital, ele transformaria num bem final, né, ou um serviço, tá, galera? E esse serviço basicamente vai ser comprado, ou o produto, né, vai ser comprado pelos próprios transformadores, né, que seriam as próprias pessoas que venderam a sua mão de obra, que produziram aquilo, como o mercado, né? O mercado, as pessoas não produziam alimento, mas mesmo assim elas compram do alimento em que elas organizaram, daquele alimento que elas mesmas pegaram lá e fizeram a organização em si, tá? Então elas viraram clientes basicamente da mão de obra delas também, tá? Então é muito importante isso aqui, tá, galera? Vamos lá, ó. Famílias, a empresa, né? Vou colocar aqui embaixo. E aí vai sair o produto. E esse produto vai voltar para as famílias. Então, as empresas pagam para as famílias o salário e as famílias gastam esse salário com as empresas comprando os produtos. Basicamente vai funcionar assim, tá, galera? O nosso processo de cliente interno e externo. Só que, como eu falei, né, pode ser um cliente que veio, que é de outra empresa, que vendeu sua mão de obra, e pode ser um cliente interno que realmente está comprando na mesma empresa. Agora, o que isso tem a ver com atendimento ao cliente, tá, galera? Você pode pegar um cliente que seja da sua própria empresa, tá? E o atendimento tem que ser igual, tá? Vai ter que ser de mesma qualidade. Agora, a gente precisa entender algumas coisas quanto ao atendimento e ao local para a gente melhorar esse atendimento ao cliente, tá? Então, todo lugar a gente vai ter que atender alguém, né? Não que a nossa função seja necessariamente atender, mas em algum momento a gente vai ter que atender algum problema, alguma coisa assim e resolver ele, tá? Seja isso na sociedade ou na empresa. Então vamos lá. Falando da empresa, quanto ao local da empresa, o que é bom, qual o local bom para o cliente se sentir bem, seja ele interno ou externo, tá? É preciso que haja circulação interna, fácil, né, e fácil acesso aos produtos. Então é o seguinte, pessoal, quando vocês vão em um lugar apertado, vocês se sentem bem? Não, né? Quando vocês vão em um lugar escuro, você se sente bem? Não, tá? O ser humano se sente bem em espaços mais abertos, em espaços amplos, com fácil acesso aos produtos, tá? E, por exemplo, os mercados seguem esse tipo de recomendação, tá? Cuidado com a conservação, decoração e iluminação. Como eu falei da iluminação, a gente gosta de ambientes claros, abertos, né? Decoração, tá, pessoal? Tem que ser uma decoração condizente, não pode ser uma decoração que seja extravagante ou uma falta de decoração, uma falta de organização ali, seja muito, assim, que não dê bom ar, né? Ou que não seja bem visto, né, naquele momento. E a conservação, né, galera? Quando você vai no mercado e vai comprar um produto, pega lá, tá vencido, tá?
Então isso é má conservação, né? Ou os produtos estão em mau estado, né? Então realmente a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Os corredores precisam ter livre acesso, como a gente já comentou. Os banheiros precisam estar limpos. Então assim, pessoal, não é porque o banheiro não é um produto oferecido pela sua empresa que ele não precisa estar limpo. Por quê? O cliente às vezes pode necessitar usar o seu banheiro. Faz parte do pacote do serviço, tá? Então, assim como você deixa as prateleiras, os lugares bonitos, o banheiro também tem que estar bem higienizado, tá? Por quê? Além da boa impressão, né, pessoal? Vocês sabem que o banheiro é um lugar que, se não for bem higienizado, ele pode trazer doenças. Ele é um lugar sujo, né? Então, é importante que a gente sempre mantenha a higiene bem certinho. Outra coisa, galera, disponibilizar água e, se possível, um cafezinho ou outras coisas, tá, pessoal? Se vocês vierem aqui na Jumper, vocês vão ver que eles vão disponibilizar água, né? Vão disponibilizar cafezinho, se vocês quiserem. E aí vocês vão ter, né, esse acesso a um atendimento, né, nas necessidades básicas do ser humano, tá, pessoal? Outra coisa, mantenha sua mesa imóvel e seu escritório de forma funcional e organizada, tá? Ninguém se acha na bagunça. Então, mas o cliente não vai ver a bagunça, eu entendo. Não é assim, tá, pessoal? Mantenha organizado, porque às vezes você sai de férias, né? Por exemplo, sai de férias, 30 dias depois se volta, tá um monte de papel empilhado lá, você não lembra mais de nada do que aconteceu, tá? Então é muito importante que você deixe as coisas organizadas, não só para ti, mas para as outras pessoas que estão em volta de ti, né? Trabalhando contigo também, beleza? Conserve sua mesa sempre limpa, organizada, né? Então, como eu falei anteriormente. Outra coisa, galera, para prestar um bom atendimento, o que é necessário para prestar um bom atendimento? Conhecer o produto que vende e a empresa onde trabalha. Então, assim, galera, a primeira coisa, antes de você entrar numa empresa, antes de você fazer elaborar um currículo para uma certa empresa ou entrar numa entrevista de emprego, é você conhecer a empresa, tá? Claro que conhecer da forma como é possível. E depois que você entra nessa empresa, conhecer como ela funciona, tá? Por quê? Pessoas perdidas dentro de uma empresa trazem uma má impressão, tá? Então, conheça o processo de trabalho lá para ver como é melhor trabalhar, tá? E aí, conhecer o produto. Vocês já viram uma pessoa vender um produto que ela não conhece, tá? Você pergunta lá, e quantos litros esse carro faz com... quantos quilômetros esse carro faz por litro? O vendedor vai chegar para vocês, depende, às vezes faz 15, às vezes faz 20, às vezes faz 25, depende do carro aí. Mas ele não sabe a informação para ti. Então ele não consegue te dar a informação exata. Isso traz uma leve desconfiança, né? Então é muito importante que você conheça o produto, que você passe confiança e passe uma informação correta para o seu cliente, beleza? Outra coisa, conhecer a concorrência e as leis de mercado. Então assim, pessoal, a concorrência, você tem que conhecer. Concorrência, ela é boa porque ela estimula sempre a melhorar, né? Então você sempre vai estar melhorando o seu negócio para que você sempre esteja vendendo mais do que a concorrência. Mas você também tem que entender que a concorrência sempre vai existir, tá? E quando ela não existe, em algum momento ela vai vir. E se você trabalhar de uma forma, né, totalmente despreocupada com isso, e não melhorar o seu produto, não melhorar o seu serviço, quando a concorrência melhorar, você vai estagnar e realmente você pode até falir, né? Ou pode ter algum problema com isso. Então, muito importante a gente conhecer a concorrência, né? E como o mercado funciona, né? Como o mercado econômico funciona. Ter boa fluência verbal, flexibilidade e trabalhar integrado com a equipe. Todo mundo precisa conversar com alguém, ter um relacionamento interpessoal, como eu falei, tá, galera? E aí vem o nosso trabalho em equipe. É muito importante que a gente saiba trabalhar em equipe, ter boa comunicação, verbalização, e a gente saiba expressar o que a gente precisa, tá? Então, treinem isso, né? Vão lá na frente do espelho, treinem em comunicação. Eu não sou muito bom em falar em público, treine isso também, tá, galera? Vai ajudar bastante você no mercado de trabalho. Outra coisa, pessoal, ser facilitador, conciliador e persistente. Então, assim, pessoal, já viu aquela pessoa que está lá, né, e ela só quer dificultar a vida dos outros? Ela está lá na empresa, mas tudo que tem de mais difícil, o caminho mais difícil, ela vai sempre seguir esse caminho mais difícil. Ou quando ela tem a oportunidade, né, de piorar a situação para as outras pessoas, ela vai fazer isso. Não sejam esse tipo de pessoa, galera. Sejam facilitadores, tá? Facilitem o trabalho para as outras pessoas, facilitem o processo, né,
Isso vai trazer benefício para você e para as outras pessoas, tá? Conhecer o perfil dos clientes a serem acessados. Então assim, galera, antes de você vender para uma pessoa, conheça qual pessoa, quem é a pessoa, né? Descubra algumas coisas a respeito dela, porque isso vai facilitar a sua venda, o seu atendimento ao cliente, tá? Então, alguns dados sobre a pessoa facilitam. Estar atualizado, saber contornar obstáculos. Sempre terão, né, pessoas resistentes, às vezes a algum problema, alguma coisa assim. E você sempre mantendo atualizado, né, você não vai estagnar, às vezes, num conhecimento que você deixa de ter a respeito do produto. O produto atualizou e você não se atualizou junto. Então, realmente, esteja atualizado, invista na sua formação, como a gente falou anteriormente também, tá? Estabelecer metas e objetivos. Como a gente falou em realização pessoal, estabeleça metas, pessoal. Ninguém, se você não sabe onde você vai chegar, você simplesmente, né, deixa a vida te levar, né? E essa vida te levando, você nunca sabe em algum momento. Aí eu tenho um sonho, mas eu deixo a vida me levar e seja como for, eu vou chegar de algum momento lá. Nem sempre, tá, galera? Estabeleçam metas e sonhos e façam para seguir, né? Moldem os seus caminhos para seguir, para conseguir esse sonho aí, tá, galera? Outra coisa, esqueça os preconceitos, como eu falei. Preconceito, né, é uma coisa inaceitável nos dias de hoje. Já deveria ser anteriormente, né? Mas hoje é inaceitável você ser preconceituoso, né? Ainda mais o atendimento ao cliente, que é totalmente inaceitável, tá, galera? E seja receptivo, né? Então, receba as pessoas bem, para que elas se sintam bem, para que elas se sintam integradas no local lá, né, que você está atuando, e sejam integradas ao ambiente que você está trabalhando. Galera, depois de toda essa teoria aí, né, eu espero que vocês consigam pegar essa teoria e aplicar no seu dia a dia, aplicar no seu trabalho, para melhor atuar, né, no seu trabalho, ou melhor atuar no seu próprio emprego, né, ou no seu próprio negócio, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês, tá? Eu vou falar aqui para vocês, e aí vocês fazem essa atividade e mandam para a pessoa que está lá no chat com vocês, tá? Vai ter o WhatsApp lá, você pode mandar para o WhatsApp para essa pessoa lá, para o tutor, o coordenador que estiver com vocês lá. Ele vai geralmente mandar essa aula, né, para vocês no grupo, e vocês vão saber quem é essa pessoa que está acompanhando, tá, galera? Eu vou deixar o seguinte, eu quero que vocês escrevam, tá? Pode ser em bloco de notas, pode ser pelo WhatsApp mesmo, um exemplo de mau atendimento, tá? Como pode ser uma conversa ou mesmo um exemplo prático, pode ser um exemplo real, mas claro, né? Não divulgue em nome de empresas, não divulgue em nome de pessoas, tá? Mesmo que seja para o coordenador, tá? A gente não precisa saber disso, a gente só quer o exemplo, tá? Dê um exemplo de um mau atendimento. O que aconteceu, o que poderia ser melhorado, tá? Então, podem mandar pra gente aí que a gente vai estar conferindo com vocês e comentando junto com vocês sobre esse atendimento. Beleza, galera? Eu fico por aqui. Para quem está terminando o curso hoje, né? Eu agradeço muito pela companhia de vocês. Para quem vai continuar o curso, eu espero vocês na próxima aula. Valeu, galera! Até mais!